Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, vamos lá para ir deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto aí, comentando tudo e analisando, né, o sorteio da Copa do Brasil, onde o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras nas oitavas de finais, o confronto aí, né, um gigantesco clássico aí, né, o maior clássico do Brasil ultimamente está sendo Palmeiras e Flamengo, disputando todos os títulos. Vamos ver aí a análise, né, de Renata Fã e de início os palpites para esse jogo. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Sorteio da Copa do Brasil, tá tudo definido. Gostou, não gostou? Vamos comentar na sequência. Dá uma olhadinha nessa história. Dirigentes de alguns dos principais clubes do país foram à sede da CBF para acompanhar o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Entre eles, John Textor. O dono da SAF do Botafogo esteve pela primeira vez na entidade e conversou com o presidente Edinaldo Rodrigues, com quem vem travando uma briga nos bastidores desde o ano passado. Nós tivemos uma boa conversa. Foi a primeira vez que eu vi, na verdade. Eu venci o Vitória, o clube que ele torce, na semana passada. Não tivemos tempo para conversar sobre assuntos mais sérios, mas foi legal conversar com ele. E logo o primeiro duelo sorteado foi Flamengo e Palmeiras. Teremos então um Flamengo e Palmeiras nessas oitavas de final da Copa do Brasil. Sei lá, eu acho que se o Palmeiras também pudesse escolher, não sei se escolheria o Flamengo para jogar 3 vezes em 10 dias. Os outros 7 confrontos ficaram definidos da seguinte forma: Atlético Goianiense e Vasco. Nos últimos meses, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio e Juventude e Fluminense, com os times à direita fazendo a segunda partida em casa. Com relação ao segundo jogo em casa, é muito subjetivo, né? Porque depende muito do primeiro. Em 2005, eu conquistei uma Copa do Brasil com o Paulista de Jundiaí, então isso demonstra o quão difícil é essa competição, independente de adversário, e a tendência a cada fase afunilando. Então, todo o respeito e atenção ao adversário que vem fazendo um bom ano. Os confrontos começarão a ser decididos ainda nesse mês. Os jogos de ida estão previstos para acontecer na semana do dia 31 e os da volta na semana seguinte. Quem avançar de fase vai embolsar 4,5 milhões de reais. E eu espero que a gente volte a recuperar o nosso futebol agora e a gente vai trabalhar bastante para tentar passar para as quartas de final. Agora quero comentar esses confrontos com você, Dedê. Tá Vamos lá, preparado, Dedê? Vamos lá. Preparadíssimo. E já começamos no auge, só na qualidade. Pedreira. Flamengo e Palmeiras. Jogo É um difícil. confronto de gigantes, de 2 favoritos a qualquer competição que participem. E a gente sabe que o Flamengo já se reforçou no começo do ano, já tem um elenco muito qualificado e o Palmeiras agora trouxe ótimas opções. Loirão, eu acho que é o confronto mais equilibrado em todos os sentidos, não só na questão de gestão, na questão financeira, na questão de elenco, qualidade técnica, ótimos treinadores, né, no comando do Flamengo, no comando do Palmeiras, treinadores que estão acostumados a ganhar, estão acostumados a jogar fases decisivas. Obviamente o coraçãozinho, né, vai apostar aí no Palmeiras. Então, só para ficar diferente de você, eu vou de Flamengo nesse Boa. confronto. Não é pra gente ter aí um confronto entre nós também. Agora, quero falar de CRB e Atlético Mineiro. Aí é Série B contra a Série A, mas na Copa do Brasil, por ser um mata-mata, 2 jogos, pode ser que alguma coisa aconteça. O CRB, por exemplo, já eliminou o Palmeiras quando o Abel Ferreira chegou aqui. A única vantagem. O futebol pode acontecer de tudo, né? O Galo ainda não conseguiu agradar o seu torcedor, principalmente nessa oscilação que eles tiveram agora recentemente por causa da ausência dos principais jogadores. CRB que disputa a Série B, que o objetivo, obviamente, é estar na elite na temporada que vem. É um confronto delicado, se pode dizer dessa forma. O Galo, se entrar achando que já avançou, que já se classificou, pode ser surpreendido. Mas, obviamente, pela grandeza e pelo momento, pelo elenco e qualidade técnica, o Galo é o favorito. Olha só. E já vimos agora, no final de semana passado, o Atlético Goianiense e Vasco se enfrentando. Na verdade, no meio de semana, né? Porque o Vasco acabou vencendo por 1-0. E agora, na Copa do Brasil, eles se reencontrarão.
Por incrível que pareça, acho que é um confronto equilibrado. O Vasco vive um momento muito bom no Campeonato Brasileiro, são 4 vitórias seguidas. Acabou de vencer o Atlético Goianiense num pênalti que para mim não aconteceu. O árbitro teve influência nessa última partida. E o Atlético Goianiense tem jogado alguns jogos até propondo, até já saindo para o jogo, equilibrando as ações. Então acho que é um confronto equilibrado, mas vou apostar no Vasco. Bom, agora, 2 times que passam por excelentes momentos. Eu falo do Botafogo e do Bahia. E até uma coincidência, porque o Textor deu uma entrevista e disse que deveria ter um teto salarial para os jogadores, porque nos próximos anos, pelos investimentos do Grupo City no Bahia, ninguém vai conseguir alcançar a equipe baiana. E agora eles se enfrentam na Copa do Brasil. Loirão. Difícil, hein? Pois é. Eu acho que é um jogo muito, muito difícil. O fator casa pode fazer a diferença nesse confronto. Eu acho que o Bahia, para os próximos anos, ele vai continuar lutando na parte de cima das competições, porque tem uma questão da SAF, né, que está comandando o clube agora. O Rogério Ceni, que está fazendo um trabalho muito bom, jogadores de muita experiência. E o Botafogo, com um treinador português, fazendo um trabalho excelente, equilibradíssimo. Esse confronto, eu tô com um pezinho ali, Loirão, no Botafogo. Acho que nesse confronto eu vou de Botafogo. Agora, Atlético Paranaense e Bragantino, dá para falar em equilíbrio? Também, Loirão. Também. A única, assim, no meu entendimento, a única vantagem desse confronto é o tempo de trabalho que tem o Caxino no Bragantino. Isso faz a diferença a longo prazo. Então, acho que o favoritismo é por causa desse tempo de trabalho, porque o Atlético Paranaense, apesar de não ter ali um treinador longevo, acabou de chegar, um treinador jovem, aliás, Martim, se eu não me engano. Martim Varini. Martim, né, que era o auxiliar do Pesolano no Cruzeiro. Tem um jogador que é extremamente experiente, que é o Fernandinho pelo lado do Atlético Paranaense. Nesse confronto, por causa do Fernandinho, eu vou no Atlético Paranaense. Fernandinho que até perdeu pênalti ontem no jogo contra o Cerro Porteño, que é uma raridade, né? Porque ele é muito efetivo. Agora, outro confronto de Série A de 2 equipes que pertencem ao Z4 da primeira divisão. Corinthians e Grêmio, mas que tem muita tradição, que gostam da Copa do Brasil. Uma motivação tem o Corinthians de estar com um treinador novo, né? Buscando uma filosofia diferente para jogar, tentar resgatar aquela vontade que os jogadores corintianos tinham em algum momento, favoritismo dentro de casa, tentar recuperar, né, esse favoritismo dentro de casa. O Grêmio, apesar de não vir jogando mal, eu tenho acompanhado bastante os jogos do Grêmio, não está conseguindo o resultado, mas está performando bem. Mas a questão anímica, eu acho que está muito parecida das 2 equipes. Mas, como você fala que eu torço pro Grêmio, sou o Grêmio nesse confronto. Bom, São Paulo e Goiás, aí é Série A e Série B. Só que o Goiás é um time bem montado, tem o Thiago Galhardo, por exemplo. É uma equipe que pode complicar a vida do São Paulo, que passa por um bom momento com o Subel. Eu acho que aí é uma questão de personalidade e entender o que é o jogo, né? Obviamente o Goiás não vai ser um time que vai jogar de igual para igual com o São Paulo. Eu acho que ele vai tentar usar essa questão de regulamento, que são 2 jogos, mas o São Paulo é o grande favorito para esse confronto. E lembrando que o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, finalmente conquistou esse título que almejava há tanto tempo. Boa. Não é o almejava, como diria o Ulisses, né? Ulisses falaria almejar, eu falo almejar. Bom descanso, gordinho. Em algum lugar do Brasil ele está. Descansando. Agora quero falar de Juventude, que perde o Roger Machado, mas o Fluminense é um time que vai mal na Série A, muito mal a lanterna, e é uma forma também de reverter esse momento com o Mano Menezes. Eu ouvi o Bittencourt ali, o presidente do Fluminense, falando que eles vão lutar para a classificação. Óbvio que o discurso tem que ser esse. Mas, assim, com toda a humildade do mundo, o objetivo do Fluminense é sair da zona de rebaixamento. Você, obviamente, tem uma questão financeira envolvida na Copa do Brasil. O Juventude está um pouco mais confortável. Eu acho que essa mudança de comando, né? Roger Machado indo para o Internacional e o Jair Ventura chegando no Juventude. O Jair Ventura tem um perfil, pelo menos dos últimos trabalhos dele, de ser um time reativo, de se defender e explorar contra-ataque. Não sei se ele vai aproveitar o momento instável que o Fluminense vem vivendo para tentar jogar mais ofensivamente. Então é um confronto difícil emocionalmente para as 2 equipes, mas eu vou apostar na grandeza do Fluminense. E agora vamos falar da rodada. Então, de Palmeiras e Flamengo, a gente já começa rodando com os nossos repórteres, repercutindo o sorteio da Copa do Brasil. Vamos para o Rio de Janeiro, então, começando o nosso giro para falar do lado rubro-negro, que, olha, como o Fernando Campos já trouxe pra gente, vai ter simplesmente um encontro daqueles com o Palmeiras, Rafa.
Exatamente, Mari. Bom dia para você, bom dia para o Donan, bom dia para o Mar, para o fã de esporte conectado com a gente aqui dentro do Sport Center. A cara do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, no exato momento em que era sorteado o adversário rubro-negro nessa fase de oitavas de final da Copa do Brasil, diz tudo, né? No começo uma certa indiferença e depois aquele sorrisinho meio sarcástico, um pouco sem graça. A verdade é que nenhum dos dois clubes queria esse confronto tão precocemente na Copa do Brasil, né? Ainda numa fase de oitavas de final. Mas quis o destino que Flamengo e Palmeiras ficassem aí como adversários dessa próxima etapa. Não temos ainda o desmembramento da tabela da Copa do Brasil, mas sabe-se que os jogos vão acontecer nos próximos dias 31 de julho e 7 de agosto. Pelo menos essas são as datas para termos como base. Depois tem aquele habitual desmembramento. Será a terceira vez que Flamengo e Palmeiras vão se enfrentar na Copa do Brasil e esse confronto volta a acontecer 25 anos depois. A última vez foi em 1999, na fase quartas de final, no mata-mata, no agregado, o Palmeiras levou a melhor. 2 anos antes, em 97, na semifinal, foi o Flamengo quem eliminou o Palmeiras. Então, há um equilíbrio, né, envolvendo o histórico das duas equipes nesta competição. É o jogo mais importante da etapa, coloca frente a frente os dois elencos mais caros do futebol brasileiro, os dois clubes que mais conquistam as principais competições, Libertadores e Brasileiro de 2019 para cá, de 2018 para cá, né? Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro em 2018. Então, há essa polaridade. Aqui no Rio de Janeiro, muitos torcedores tratam o Palmeiras como o grande adversário do Flamengo, grande rival do Flamengo em âmbito nacional e até internacional, superior até essa rivalidade para muita gente em comparação aos tradicionais rivais aqui do Rio, Vasco, Fluminense e Botafogo. Mas, enfim, quis o destino que nós tenhamos este baita clássico nos dias 31 de julho e 7 de agosto, ou dias próximos, valendo uma vaga nas quartas da competição. Mari. E pensando também do lado do Palmeiras, obrigada, viu, Rafa? Você volta para a gente falar mais sobre o confronto. Pensando do lado do Palmeiras também, não terá vida nada fácil. Por exemplo, disputa com Botafogo e Flamengo o Campeonato Brasileiro, pega um na Copa do Brasil e pega o outro na Conmebol Libertadores. Vinícius Nicoletti, com as informações do lado do Palmeiras também e a repercussão depois do sorteio. Vinícius. Oi, Mário, um beijo para você, abraço para os companheiros, fã de esportes. Pois é, repercussão por aqui que o Palmeiras terá uma sequência de fogo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Dá uma olhada na sequência do Palmeiras no finalzinho, já começa no finalzinho de julho e depois agosto. Pega o Flamengo no final de julho pela Copa do Brasil fora de casa, o primeiro jogo da Copa do Brasil, depois Internacional fora de casa em Porto Alegre, tem o jogo da volta contra o Flamengo em casa, aí novamente pega o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, serão 3 confrontos contra o time rubro-negro em 12 dias, depois Botafogo pela Libertadores, São Paulo em casa, clássico choque rei, e o Botafogo, o jogo da volta em casa pela Libertadores. Essa é a dura sequência do Palmeiras, mas vai colocar à prova a capacidade do time e também a força do elenco. Há uma tranquilidade em relação a isso, porque o Palmeiras se reforçou nessa temporada, diferente do que aconteceu no ano passado, em momentos agudos da Copa do Brasil e também da Libertadores, faltou elenco. Dessa vez não, tem um elenco extenso, inclusive o Estevão está machucado, pode estrear jogadores que estão chegando e isso traz tranquilidade para o trabalho do técnico Abel Ferreira. Mas ninguém queria pegar essa sequência, com certeza, viu, Mari? Com certeza. A gente fala mais sobre esse confronto também ao longo aqui do Sport Center. Vinícius, você volta, a gente segue girando. Peço licença para o Vinícius Nicoletti. Na tela vai aparecer também o Rafael Valente com a repercussão do sorteio para o lado do Corinthians. Não estava calculado ali as oitavas de final, né? Sim, alguém vai ter que cair. Já vai ter um baque imediato, né? É. E aí já afeta o planejamento. Óbvio que para o produto, né, vai ser fantástico a gente ter mais uma oportunidade de ver um Palmeiras e Flamengo, por tudo que essas duas equipes representam no futebol sul-americano até. Duas potências, 2 grandes técnicos, vai ser um duelo tático e os 2 melhores elencos. Então, assim, mais na parte financeira e até analisando a sequência, principalmente de agosto de Palmeiras e de Flamengo, como é que vai ser também a administração da parte física. Que vai ser um jogo pesado atrás do outro. Isso pode influenciar o futuro da temporada das duas equipes, não só na parte financeira. Mas eles não têm elenco para isso? Para aguentar exatamente esses momentos? Não estou falando para ter 3 times, porque aí é impossível. Mas não consegue fazer não são 2 elencos capazes de mexer, tirar
um atacante, botar outro, depois no outro voltar o titular e fazer um rodízio de meia? Todos eles têm opções, não? Eu acho que sim, tecnicamente sim. Se tem alguém que tem essa possibilidade de rodar um pouco mais o elenco, a gente está falando de Palmeiras e de Flamengo. Sim. Só que mesmo assim, na parte física, não tem como, porque é a questão humana. Né? Eu não sei, por exemplo, se os dois técnicos vão conseguir colocar força máxima em jogos grandes. Isso pode influenciar até a briga do Campeonato Brasileiro. Mas aí vocês acham que eles vão poupar em quê? Ou não vão poupar? Eu acho que a ideia vai ser não poupar. Eu acho que vão estudar jogo a jogo ali perto da data. Porque é um período com testes difíceis e os dois estão muito vivos nos campeonatos que tem. E tem, logo depois, Libertadores também, né? Então é bem pesado para os dois. E o Flamengo tem uma viagem. O primeiro jogo do Flamengo é em casa com o Bolívar, já falando Libertadores, mas decide fora de casa. Então, é meio... Mas eu concordo com o Donance. Se existe no Brasil alguém que pode pensar em... Vamos dar uma poupada aqui e tal, são esses dois. É um jogo muito grande. Para a competição, a Copa do Brasil, quando ela começou, ela não tinha esse holofote que ela tem. De um tempo para cá, ela ficou mais forte financeiramente, mas ela ficou mais legal também, sabe? Acho que a gente acostumou mais, né? Com a competição. E tem acontecido esse sorteio assim, né? Quase todo ano, algum grande morre pelo caminho porque tem um choque imenso. Vamos lembrar do Gabigol, falando no Mineirão que no Maracanã vai ser um inferno. Sim. E ali era o anterior campeão da Copa do Brasil. E virou a temporada do Flamengo, né? Sim. Não só. Só para citar, porque o Nicolete citou a sequência do Palmeiras. A gente tem uma tela. Tem a tela? Tem, a gente tem uma tela que a gente vai colocar já pro fã do esporte acompanhar, que a gente tem a sequência das duas equipes. Porque assim, e querendo ou não, dona, se a gente for entrar na conversa aí de poupar ou não, é aquela conversa. Vai ser eliminado pro CV. Nossa Senhora. Né? É o famoso, não dá humanamente. Explica isso pro torcedor quando você perde pra um rival interestadual, assim, com toda essa rivalidade recente também, né? A eliminação, ela traz uma instabilidade, não tem como. Ainda mais por tudo que representa a rivalidade hoje entre Palmeiras e Flamengo, né? A pressão das duas equipes, até pelo investimento, né, dos dois clubes, elencos fortíssimos para essa temporada. Então ainda tem mais esse baque. Além do baque financeiro que você falou, tem o baque da pressão de uma eliminação. Porque vamos lá, a gente aqui, nós três. Olha que loucura isso aí, gente. Nós três, Departamento de Estratégia do Flamengo, primeiro, coluna da esquerda. Tá. Vamos jogar contra o Palmeiras dentro de casa. A gente vai poupar nesse jogo, primeiro jogo da Copa do Brasil? Não dá. Tá. Aí a gente, disputando o Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o São Paulo fora de casa. Pode ser que a gente deixe o São Paulo chegar. É um jogo que... Não. Não, né? Eu acho... Não dá. Que talvez dá pra rodar. Assim, conhecendo como é a comissão técnica do Tite, que fica muito... Alguém vai ser poupado. Eu acho que alguém vai ser poupado nesse jogo porque ele fica sempre muito preocupado com essa parte física dos atletas, né? Tá. Não expor ali o jogador. Mas dá pra poupar, né? Tem elenco pra isso. Palmeiras, Copa do Brasil, jogo de volta, valendo classificação, não. Só que aí, se você abrir um pouquinho mão do Campeonato Brasileiro, você não vai abrir contra o Palmeiras de novo. Ainda mais se você for eliminado numa Copa do Brasil. Sim. Porque existe essa possibilidade dos dois lados. Cara, tem 3 Palmeiras em 4 jogos. Bolívar na Libertadores, aí Botafogo, gente, no Campeonato Brasileiro, jogo de volta. Então, talvez você pode perder um campeonato. Você pode, a partir dali, largar o Brasileiro e focar nas Copas. Ou você cai de uma Copa e tem que voltar pro Brasileiro. Essa é boa notícia pro Campeonato Brasileiro, né? Que tá vivo. Que, tipo, ele saiu da Copa do Brasil, ele vai ter que me priorizar. Vai jogar todos os jogos agora, claro que ainda tem Libertadores, para o Campeonato Brasileiro. Agora, pega ali os 4 primeiros jogos dos dois, né? Não, olha isso. São Paulo e Inter no meio de jogos entre eles. Analisando a sequência do Flamengo, tá? Pegando ali a coluna do Flamengo. Eu acho que o Tite vai poupar nesse jogo contra o São Paulo, porque, gente, o Flamengo vai precisar fazer o resultado no Maracanã, na Libertadores, contra o Bolívar. Que depois é La Paz, é altitude. Então, mas quando você fala poupar, não é o time todo, né? Tirar 5, 6 jogadores. Tá falando de... É o time que tava jogando na Copa América. Era o time que tava jogando na Copa América. Pode ser que Arrascaeta e De La Cruz revezem como revezaram na seleção do Uruguai. Porque você vai pensar no Flamengo aqui, vamos lá. O poupar do Flamengo, num time ideal, ele teria, eu tô falando aqui do meio pra frente, por exemplo. Ele teria o Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz? Sim.
E aí Pedro e... na verdade... Porque tá jogando com 3, né? Um dos meias Viram aí vai atacantes, pro lado. vai pro lado. Tal. Mas eu acho que em algum momento ele pode optar por... A Arrascaeta segura um pouquinho. Segura um e joga De La Cruz e Alan, por exemplo. De La Cruz vai, o Gerson fica. Até porque o próprio Tite já falou nessa temporada, e na época gerou uma repercussão muito grande, que seria difícil ganhar tudo. Sim. Ele falou sobre isso. Então, acho que ele vai precisar tomar decisões complicadas. O Flamengo não esperava ter uma sequência tão grande assim contra o próprio Palmeiras. E vamos lembrar que, no confronto recente, o Flamengo tem poupado contra o Palmeiras. Isso constantemente. Tem no Allianz. No Allianz, direto, isso tem acontecido. Agora, e sabe o que é mais curioso? Assim, tudo isso é muito curioso, mas na hora que você olha a tela, tem aquele tanto de jogo. Aí você pensa, beleza, temos assunto para os próximos 2 meses. Não, são 22 dias, Mar. Sim. É inacreditável. É uma overdose desse que se tornou o maior jogo do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, né? A gente pode falar de um agosto definindo o ano, de 3 equipes. O Botafogo vai entrar nessa conta também, porque o Botafogo e Bahia se encontram na Copa do Brasil. Sim, os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro, né? Eles se matam na Copa do Brasil. E o Bahia venceu o Botafogo dentro do Newton Santos no Campeonato Brasileiro. Né? Venceu lá Aí dentro. A gente está falando de agosto, que um pode cair em Libertadores, ou em Copa do Brasil, ou nos dois, ou ficar atrás, priorizar a Libertadores e perder o Brasileiro e também não conseguir a Libertadores. Agosto pode definir o ano. É incrível, né? É assim, eu acho que não define o ano por causa do Brasileiro. Sim. Mas você pode deixar uma equipe despontar um pouquinho. Por outro lado, assim, ainda indo nesse lado de poupar, o que cair de Copa do Brasil, ele vai ter algumas datas a menos no calendário, né? É claro que ninguém quer isso. Assim como se cair na Libertadores. Aí já é mais doído, né? Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu tudo e analisou esse sorteio da Copa do Brasil. De prioridade aí, né? Flamengo e Palmeiras, né? Que vão duelar nos oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ser no Maracanã e o segundo jogo, né? A volta vai ser no Allianz Parque. Os dois times aí vão ter uma sequência muito complicada no próximo mês aí, né? Vão enfrentar diretamente jogos na Libertadores, jogos decisivos, jogos também no Brasileirão, jogos decisivos que está brigando na tabela de cima, e também o jogo decisivo que é da Copa do Brasil, né? Então, com certeza é aí que entra os elencos, né, que os times têm, né? Então, o Flamengo tem um bom elenco, tem praticamente 2 times aí, como também aconteceu na Copa América, né? Muitos jogadores titulares foram para a Copa América e os reservas, vamos dizer assim, os reservas, né, estavam ali e deram conta do recado, tanto que passou primeiro colocado uma boa parte do Brasileirão, né, só acabou perdendo a posição ali já nas últimas 2 rodadas, né, que poderia ter vencido jogos consideravelmente fáceis, né, que foi contra o Juventude, contra o Cuiabá e contra o Fortaleza. Mas o Flamengo acabou, né, perdendo esses jogos aí, né, conseguiu só 1 ponto nesses 3 jogos e acabou vacilando. Mas é isso, o Flamengo continua aí brigando nessas 3 frentes aí e tem tudo para continuar avançando. O Flamengo ainda está em busca de mais reforços aí para aumentar esse plantel aí, porque vai precisar, porque se tiver desfalque em relação a se machucar, vai ter jogadores, peças de reposições. Um exemplo, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras. Depois ele vai para São Paulo e enfrentar o São Paulo. Ele não vai botar todos os times titulares, porque no jogo de volta vai precisar ter jogadores ali poupados. Então vai botar jogadores que não são titulares, né, que podem dar conta do resultado ali e conseguir vencer o São Paulo, que também vai estar disputando tanto Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Então todos esses times que vai enfrentar o Flamengo também vão estar em outra competição. Então vão precisar poupar também. Mas é isso. Qual a sua opinião sobre isso, torcedor? Deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.